Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, meu amigo Henrique. É quinta-feira, é dia do nosso encontro semanal aí, e não podemos deixar de aproveitar o feriado para falar um pouquinho de política, de contexto social, econômico, CPI, enfim, falar um pouquinho do que é notícia, né, hoje aí no Brasil. E para começar, eu acho que essa semana a gente teve o depoimento da doutora Nise Yamaguchi, né? Que foi algo assim, podemos dizer que deprimente, né? Para quem acredita na ciência, para quem acredita na medicina. Eu acho que ela mostrou exatamente aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não deve acreditar. E é muito triste. É triste porque, infelizmente, hoje em dia, isso se tornou um pouquinho da realidade, né? Eu vou, para começar o nosso vídeo aí, eu vou colocar um pouquinho da fala da doutora, e aí depois a gente volta a conversar, meu amigo Henrique, você se apresenta. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Nise, eu estou perguntando à senhora. Leonardo, a senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Eu estou perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu só estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus, por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra! Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. Meu amigo Henrique, tá aí um pouquinho do que a gente está vendo hoje em dia no Brasil, né? Acho que, infelizmente, as pessoas erradas no lugar errado para defender ideologias erradas. Eu acho que é isso que a gente vê no Brasil. E o que é muito triste, porque a doutora Nise Yamaguchi, ela tem o mesmo nome de uma das maiores médicas da história do Brasil, chamada Nise da Silveira. Uma psiquiatra que inovou no tratamento dos doentes, né, acabando com eletrochoques, insulinoterapia, lobotomia, uma pessoa que virou marca no seu tempo, ela estava à frente do seu tempo, na verdade, né? Se formou em uma turma de 156 alunos, ela era a única mulher. E ela elevou efetivamente o nome da mulher, empoderou o nome da mulher.
E vendo esse depoimento da doutora Anísia, eu vi ela jogando tudo aquilo que a doutora Anísia da Silveira conquistou no lixo. É muito triste. E eu sei que muita gente não deve conhecer a história de Anísia da Silveira, porque o Brasil ele não valoriza muito a sua história, as pessoas que efetivamente produziram algo de bom, mas é uma história linda. Quem tiver a oportunidade de conhecer a história de Anísia da Silveira, vale a pena. Não a história de Anísia Yamaguchi, essa aí, pelo que eu vi ali, não tem muito a acrescentar, né, meu amigo Henrique? Passa a bola para você aí. Olá, pessoal, que seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Democracia Brasileira, canal Importante a Saber, esse encontro que a gente sempre faz, sempre com o intuito de qualificar o debate, sempre com o intuito de passar a verdade, aquilo que acontece na nossa política e no ramo da história do nosso país. É vergonhoso, primeiramente é vergonhoso uma pessoa que se diz médica, uma pessoa que tem juramento de Hipócrates por juramento de Hipócrita, né? Por defender tal coisa que se torna indefensável. A gente vê uma médica que não sabe diferenciar um protozoário de um vírus, a gente sabe ver uma médica que fica extremamente insegura no que vai falar, a gente vê o total desconforto dela nas perguntas. É vergonhoso a gente ver pessoas profissionais dessa área atuando, vendendo suas visões, suas ideologias, vendendo aquilo que ela lutou, estudou durante a vida inteira para vender apenas por política. É incrível, é triste ao mesmo tempo. A gente enfrenta a maior situação, a maior crise sanitária da história que o Brasil já está enfrentando, além de crise econômica, crise social. A gente sabe muito bem que a gente está chegando a meio milhão de mortos, e a gente vê que as pessoas que deviam estar lutando por essa causa estão indo totalmente ao contrário e defendem esse tipo de causa. Isso me lembra, não queria comparar ela com o que foi na época do nazismo, mas a gente sabe que tinha muitos médicos, a gente sabe que tem muitas pessoas da área da saúde que defendiam atrocidades feitas pelo nazismo na época. Então a gente sabe que isso sempre aconteceu, e para uma médica defender esse genocídio que está acontecendo no país se torna cada vez mais ridículo, e ver o quão o país está precário e o país está sofrendo com toda essa desinformação, essa guerra de desinformação e esse negacionismo que assola o nosso país, né? É verdade. E não é só isso, né, meu amigo Henrique? A gente está vendo aí um desmonte das estruturas de Estado, seja no Ministério da Saúde, seja no Exército Brasileiro. Não podemos nos esquecer, né, já mudando um pouco de assunto, até porque esse assunto realmente é lamentável. Uma médica que defende um tratamento ineficaz com um remédio que não tem reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde é triste. Mas eu sei que o gado vai falar que é bom, que toma, que não ficou doente por causa disso, porque se curou. Enfim, é triste. É aquilo que a gente estava comentando no último vídeo, né? Esse governo foi bom para mostrar para a gente que tinha pessoas desse nível, de Pazuello, de Anísia Yamaguchi, né, esperando a oportunidade de se juntar a isso que a gente tem como presidente da República. Mas voltando aí à questão do Exército Brasileiro, a gente também no último vídeo comentou, né, do Pazuello fazendo campanha política junto ao Bolsonaro no Rio de Janeiro, num palanque, né, na verdade, onde o Bolsonaro só pensa na reeleição. Também acho que é uma outra coisa que a gente tinha que rever no Brasil, essa questão da reeleição. Infelizmente, não dá para ter reeleição no Brasil. Claramente, o político já entra no primeiro ano de mandato pensando na reeleição dele. Ele não pensa no Brasil, não pensa em nada que não seja se reeleger e continuar mamando nas tetas do Estado, né? Mas, enfim, voltando aí ao Exército, a decisão, né, de não punir o Pazuello, além de ferir a hierarquia militar, coloca em xeque muitos conceitos de um exército forte, de um exército de Caxias, de Marechal Henrique Lott, de Mascarenhas de Moraes, de Cândido Rondon, próprio brigadeiro Eduardo Gomes, enfim, era da aeronáutica, mas foi do exército antes da constituição, da formação da aeronáutica, né? Quando ele foi inclusive baleado lá em Copacabana, no forte de Copacabana. Enfim, é muito triste a gente ver a politização do exército, né? Assim como o Bolsonaro sempre defendeu e quis desde o começo, né?
Aonde a gente vai parar com as nossas Forças Armadas, meu amigo Henrique? Olha, Leonardo, a gente está vendo que as Forças Armadas estão se tornando mais um instrumento desse governo criminoso. A gente sabe tinha que ser cumprida a punição ao Pazuello por ele ter comparecido aquele ato político, sim, que ele fez com Jair Bolsonaro. E foi um ato que foi totalmente o que ele falou na CPI sobre a questão da máscara, usar máscara, estava sem máscara, mais uma vez, afrontando os órgãos sanitários, a Organização de Saúde, e colocando a vida de muitos brasileiros em riscos, não utilizando máscara em aglomeração. E a gente vê ele defendendo ato político. A gente vê que ele é um general da ativa e fazendo ato político. Se isso não tem punição, então está virando, ou a intuição do Bolsonaro é transformar o exército numa anarquia. Anarquismo, para dentro do exército, ele quer que os soldados, que as patentes, capitães, eles acabam sendo insubordinados, porque quando não tem punição lá em cima, as pessoas perdem totalmente a credibilidade, os generais, e acabam não conseguindo coordenar os que estão na patentes mais baixas. É realmente vergonhoso, como exemplo, o exército, a gente ter um exército que abaixa a cabeça para o Bolsonaro, um capitão, uma pessoa que foi presa, condenada por terrorismo, isso no livro do Pellegrini. Então é terrível, terrível o que está acontecendo com o exército, com o Jair Bolsonaro na presidência. A gente só sabe-se que, do jeito que está, fortemente tem chance de ocorrer golpe, porque o Bolsonaro já deu várias falas autoritárias, e a gente sabe que se um exército abaixa a cabeça para o presidente que não cumpre a punição que tinha que ser cumprida, a gente sabe que para o Bolsonaro fazer assim com um golpe se torna cada vez mais fácil, Leonardo. É verdade, Henrique. Não podemos nos esquecer do julgamento de Nuremberg, né? Onde a gente teve vários oficiais do Exército sendo condenados à morte por seguir ordens manifestamente ilegais de um ditador satânico e tirânico. E é muito triste. Eu acho que o Bolsonaro sempre teve um rancor e um ressentimento muito grande do Exército por ter sido convidado a se retirar, né? E a grande vingança dele é destruir o Exército. E é o que ele está fazendo, né? Cada dia que se passa, seja com questões de subordinação, seja com questões de nomeações em cargos de pessoas despreparadas para expor o exército, enfim, é a prova que, do jeito que está, a tendência é só piorar. E a nossa esperança é que no ano que vem, né, já que eu acredito que o Bolsonaro não saia, o Lira não vai fazer nada, e o Senado também acho que não. E a esperança é que no ano que vem, a gente, com as eleições, né, a gente possa ter aí uma oxigenação na Câmara, no Senado, na presidência, nos governos do Estado, enfim. É uma grande chance da gente corrigir os erros de 2018, né, meu amigo Henrique? É verdade, Leonardo. Eu queria pontuar só um negócio muito importante sobre o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quando ele comprou aquela mansão de 6 milhões de reais. A gente sabe que ele não tem dinheiro para estar comprando, com o trabalho, está comprando uma mansão de 6 milhões de reais, que não tem de onde comprovar renda, e fábrica de chocolate, loja de chocolate, isso não cai na conversa. E a gente sabe como o povo brasileiro está sofrendo com esse governo e com componentes desse governo. A gente sabe que, 6 milhões de reais, sabendo que boa parte veio do dinheiro público, que ele vai ter, se a justiça fosse séria no país, ir atrás do que fez o Flávio Bolsonaro. Muitas coisas foram arquivadas, o processo contra ele. 6 milhões de reais, já pensou quantos auxílios emergenciais daria para o povo brasileiro, sabendo que boa parte, possivelmente, da população que paga isso? Verdade. Vergonhoso a gente ainda ter pessoas como essa na política, e é isso, Leonardo, que acaba desmoralizando a política. Infelizmente, são esses tipos de pessoas que acabam fazendo com que as pessoas percam esperança na política e na esperança de um país melhor. Então, vergonhoso a gente ter uma quadrilha no governo federal, Leonardo.
É verdade, já vou me despedindo aqui, só comentando. O que faz o seu comércio ficar fechado, o que faz você não poder viajar, você ter a sua vida cerceada, você perder o seu emprego, não é a pandemia, é a falta de vacina. É a falta de um governo que teve a incapacidade de correr atrás das vacinas no momento que teve a oportunidade, que demorou 2 meses para responder para a Pfizer, mas que em 2 horas respondeu a Comebol para fazer Copa América no Brasil. Eu não estou falando aqui da Copa América no Brasil se é bom, se é ruim, não é isso. O que eu estou falando é a velocidade que ele respondeu a uma coisa e a velocidade que ele deixou de responder a outra, deixando 2 meses o laboratório esperando. Vacinas que hoje fazem falta. Não podemos nos esquecer, para finalizar, que os Estados Unidos está vendo uma situação muito parecida com a gente. Só que lá eles tiveram a sorte de ter uma mudança política de 180 graus, e aí com o Joe Biden a vacinação veio em massa. Hoje eles têm muito menos casos de mortes diárias, e prova disso que no final de semana passada a gente teve a corrida de Indianápolis, né, com público presencial e mais de 100 mil pessoas assistindo a corrida sem nenhum problema, todos devidamente vacinados. Se a gente não pode ir a um estádio, se a gente não vai a um teatro ou a um show, só tem um culpado, é Jair Bolsonaro, mais ninguém. Tá bom, meu amigo Henrique? Já vou me despedir aqui, vou antes passar a bola para você, agradecendo a todo mundo que acompanha nossos encontros, nosso canal. E peço para quem não é inscrito no canal Democracia Brasileira, no canal Importante Saber, se inscreva, dê o like, compartilha, que essa ajuda é muito importante, esse apoio faz a gente crescer e a continuar fazendo os vídeos, pesquisando, trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado, meu amigo Henrique, a bola está contigo. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, deixe seu like, compartilhe, engaje nos comentários, que isso gera que o YouTube entenda que a gente tem pessoas assistindo o nosso conteúdo e assim ele acaba recomendando para mais pessoas. Infelizmente, a gente tem um governo que tem prioridades, e a prioridades é a Copa América, em vez de a saúde do seu próprio povo. A gente sabe que a gente não consegue entender, ou melhor, a gente entende como é que funciona a cabeça de um psicopata. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. Então, até o próximo vídeo, Leonardo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, gente.